Bom, pessoal, então vamos falar um pouquinho a respeito das relações métricas na circunferência. Vamos lá. A primeira relação métrica que a gente vai analisar na circunferência é a relação existente entre duas cordas. Então imagine o seguinte, a gente vai traçar aqui a corda AB, traçar a corda CD, e essas duas cordas vão se encontrar nesse ponto P, ok? Essas medidas que a gente acabou de obter em relação a esse ponto de interseção, elas se relacionam, e elas se relacionam da seguinte maneira. Se a gente pega, por exemplo, essa corda AB, a gente pode falar que a distância que vai de P até A vezes a distância que vai de P até B é igual, a gente agora considerando a outra corda, esse produto vai ser igual a distância que vai de P até C vezes a distância que vai de P até D. Essa daqui é a relação existente entre duas cordas em uma circunferência, ok? É a primeira relação métrica importante. Outra relação métrica importante é a relação entre as secantes. Então imagine que de um ponto P fora da circunferência, a gente traça duas secantes a essa circunferência. A secante que sai de P, corta a circunferência no A e no B, e a secante que sai de P e corta a circunferência em C e D. Esses segmentos que foram formados aqui nesse desenho se relacionam da seguinte forma. Se você pega aqui, ó, a partir do ponto P, essa primeira secante, a distância que vai de P até A, vezes a distância que vai de P até B, é igual. Pega na outra secante agora, a distância que vai de P até C, vezes a distância que vai de P até D. Pronto. Essa é a relação entre duas secantes. Relação entre uma secante e uma tangente. Então, agora perceba que do ponto P, a gente vai tirar uma secante, que vai interceptar a circunferência nos pontos A e B, e uma tangente, que vai encostar aqui na circunferência no ponto T. Ok? Qual é a relação importante que a gente tem aqui? Ó? Bom, considerando a secante, a gente fala que a distância de P até A, vezes a distância que vai de P até B, é igual à distância que vai de P até T, considerando agora a tangente, ao quadrado. Então, para uma secante, uma tangente funciona da seguinte forma. PA vezes PB é igual a PT ao quadrado. E aqui a gente tem a relação entre uma secante e uma tangente. Ok. Relação entre duas tangentes. Bom, se de um ponto P a gente tira uma tangente PA, que vai encostar na circunferência em A, e uma outra tangente que vai encostar na circunferência em B, qual é a relação que existe entre esse segmento que vai de P até A e esse segmento que vai de P até B? A relação entre esses dois segmentos é que esses segmentos são exatamente do mesmo tamanho. Então, sempre que a gente tira de um ponto duas tangentes a uma circunferência, as medidas desses segmentos tangentes aqui, ó, as medidas são iguais. Ok? E outro detalhe que é super importante, que a gente não pode esquecer, é o seguinte, ó, considerando essa primeira tangente aqui, ó, esse ponto A aqui é um ponto de tangência. E ó, qual é o ângulo formado pela tangente e pelo raio lá no ponto de tangência? Ó, 90 graus. Isso aqui é um raio. Ó. Mesma coisa acontece com o ponto B, né? Qual que é o ângulo formado pela tangente e pelo raio lá no ponto de tangência? Ó, 90 graus. Isso é bem importante, tá? Ok? Então aqui a gente tem raio também. Outro detalhe que eu acho que vale muito a pena a gente comentar é o seguinte, se a gente ligar o ponto P com o ponto O, repare que o triângulo PAO e o triângulo PBO, eles são congruentes, tá vendo? Pelo fato deles serem congruentes que a gente garante, né, que a distância de P até A é igual à distância de P até O. E tem outro detalhe importante aqui também, é que pelo fato desses dois triângulos serem congruentes, esse ângulo aqui, ó, e esse tem a mesma medida. Então, PO acaba sendo uma bissetriz. Tanto desse ângulo converte-se em P, quanto desse ângulo converte-se em O. Ok? Beleza. Consequência super importante dessa questão envolvendo a tangência. Ó, a gente tem aqui uma circunferência e um quadrilátero circunscrito a essa circunferência. Qual é o teoremazinho que a gente pode aplicar a essa situação?
Bom, todas as vezes que a gente tiver um quadrilátero circunscrito a uma circunferência, a gente pode falar isso aqui, ó, que é a soma das medidas. A soma das medidas dos lados opostos, é constante. É constante. Então, nesse caso, ou seja, nesse caso aqui, o que a gente pode falar? A gente pode falar aqui AB mais CD é igual a AD mais BC. Então, isso daqui é uma consequência direta envolvendo tangência, ok? E para a gente fechar tudo a respeito de circunferência, como é que a gente faria para calcular o comprimento linear de um arco? Acho super importante a gente aprender a fazer isso. Então imagina o seguinte, a gente tem uma circunferência aqui, e essa circunferência a gente tem um ângulo central que mede alfa, e essa circunferência ela vai ter um raio R. Eu estou interessado em saber qual é o comprimento linear desse arco AB, ou seja, qual é a medida desse arco AB em centímetro, em metro. Para a gente descobrir esse comprimento aqui é super fácil. Bom, se esse ângulo aqui tiver em grau, a gente pode falar o seguinte, que se esse ângulo alfa for 360, o comprimento desse arco AB aqui, que aparece na frente do ângulo alfa, é a circunferência toda. Então seria 2πr. Ok? Como a gente tem um ângulo alfa em grau, a gente vai ter um comprimento L. E aí, resolvendo essa regrinha de 3, a gente consegue descobrir o comprimento desse arco. Isso daqui, se esse ângulo alfa tiver em grau. E se tivesse em radiano? Super simples também. Porque se esse ângulo aqui, alfa, fosse 2π radiano, o que isso iria significar? Que o comprimento desse arco aqui que apareceria na frente do alfa seria exatamente 2πr, ou seja, o tamanho da volta completa. Como a gente tem ali um ângulo alfa em radiano, a gente vai ter um comprimento L. Então a gente pode fazer uma regrinha de 3 com o ângulo alfa tanto em grau quanto em radiano. E aí a gente pode até simplificar as coisas aqui para a gente chegar nas expressões, né? Aqui a gente pode simplificar, por exemplo, 2 com 360 aqui vai ficar 180, multiplicando cruzado, 180 vezes L é igual a π vezes R vezes alfa. Então o comprimento do arco seria πr alfa sobre 180. Isso para um ângulo em grau. Em radiano, a expressão fica até mais simples. A gente pode simplificar o 2π com 2π, multiplicando cruzado, a gente vai ter que L é exatamente alfa vezes R. Então, aqui é o comprimento de um arco para um ângulo em radiano, e aqui é o comprimento de um arco para um ângulo em grau. Ok? Beleza. Bom, só para a gente poder dar uma ilustrada nisso que a gente acabou de conversar, vamos fazer aqui 2 exercícios. Primeiro, na figura a seguir, a gente tem que AB 8 cm, BC 10 cm, AD 4 cm e o ponto O é o centro da circunferência. Então tá aqui. Ele quer saber qual é o perímetro do triângulo AOC. Tá certo, o perímetro do triângulo AOC. Então vamos resolver. Bom, ele diz pra gente que AB vale 8, então essa medida de A até B vale 8. Diz que a medida de B até C vale 10. De B até C vale 10. E diz que a medida de A até D é 4. Ok. Bom, como isso aqui é o centro da circunferência, de O até D é o raio. De O até C também seria o raio. Seguinte, esse segmento que vai de A até C é o segmento de uma reta secante, né? É o segmento de uma secante, porque está cortando a circunferência em 2 pontos. Esse segmento que vai de A até O, ele ainda não é o segmento de uma secante, porque eu preciso cortar a circunferência em 2 pontos para ser uma secante. Então, para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o segmento AO e a gente vai prolongar até chegar do outro lado aqui da circunferência. E aí, aqui a gente vai ter a segunda interseção desse segmento. Bom, esse tamanho aqui é R, esse tamanho aqui é R. Então, nesse momento, a gente tem que AC é o segmento de uma secante, e A, vamos chamar isso aqui de E, por exemplo. E AE também é o segmento de uma secante. Então aqui a gente pode usar aquela relação que trabalha com 2 secantes. Então nesse caso seria, a nossa referência é o ponto A, né? Então seria assim, AD, vou até escrever aqui, AD vezes AE, AD vezes AE
é igual. Pega agora a outra secante, AB vezes AC. E aí agora é só substituir as medidas. Então, qual é a medida que vai de A até D? 4. A medida que vai de A até E é 4 mais 2R. Ó, 4 mais R mais R. 4 mais 2R. Isso é igual a B, que é 8, vezes AC. AC é 8 mais 10. 8 mais 10. Ok? Bom, vamos simplificar algumas coisas aqui, né? A gente pode simplificar, por exemplo, esse 4 aqui com esse 8 aqui vai ficar 2. E aí o que sobrou pra gente? Sobrou aqui, ó, 4 mais 2R igual a 2, que multiplica 8 mais 10, 18. Daqui nós temos que 4 mais 2R igual a 36. Portanto, a gente vai ter que o nosso 2R vai valer 32. Finalmente, o raio dessa circunferência vai valer 16, média 16 centímetros. Bom, o nosso problema quer saber qual é o perímetro, ou seja, o 2P do triângulo AOC. Então vamos lá. O triângulo AOC. O triângulo AOC é esse triângulo aqui, ó. Então qual que é a medida que vai de A até O? Ó, a medida AO vai ser o raio mais 4, ou seja, 16 mais 4, 20. O tamanho que vai de O até C é o raio, 16. E o tamanho que vai de A até C, ou de C até A, 18. Então, 16 mais 18, 34, mais 20, 54 centímetros. E aí a gente ficou com a letra E. Ok? Bom, vamos fazer mais um. A figura abaixo mostra 4 rodas circulares tangentes duas a duas, todas de mesmo raio R e circundadas por uma correia ajustada. Desprezando a espessura da correia, o comprimento dessa correia em termos de R é igual a... Então vamos lá. Resolvendo. Bom, inicialmente o que a gente pode fazer? Aqui está o centro das 4 circunferências. E aí de cara eu já vou ligar os centros dessas circunferências. Quando a gente ligar os centros dessas circunferências, a gente vai obter aqui dentro, obviamente, um quadrado. E como essa circunferência ela tem raio R, esse nosso quadrado que a gente vai obter aqui dentro vai ter lado 2R. Então, lado 2R. Ok. Bom, continuando isso, ligando esse ponto aqui para cima, ó, a gente pode pensar o seguinte. Aqui a gente vai ter um retângulo, né? Então, essa medida aqui, ó, e essa medida aqui são iguais. Então, aqui também vale 2R. Aqui é a mesma coisa. Ó, se a gente continuar para cá e continuar para cá, essa medida aqui é 2R, então essa daqui também é 2R. Se a gente continuar para cá e continuar para cá, se essa medida aqui é 2R, essa daqui também é 2R. E se a gente continuar para cá e continuar para cá, se essa medida é 2R, essa medida aqui também é 2R. Ok. Agora, falta a gente considerar essas partes curvas aqui, né? Essa parte curva, com essa parte curva, com essa parte curva, com essa parte curva. Você está percebendo que esses ângulos aqui são todos iguais a 90. Portanto, isso daqui, ó, é 1/4 do círculo, isso daqui também é 1/4 do círculo, isso daqui, ó, também é 1/4 do círculo e isso daqui também é 1/4 do círculo. Quando a gente juntar esses 4 pedaços aqui, a gente vai ter uma circunferência completa, né? Então, o tamanho dessa correia, o tamanho da correia seria, ó, as partes retas, a gente tem 4 vezes 2R, né? São 4 vezes 2R. Mas as partes curvas juntas vão dar uma circunferência. Qual que é o comprimento de uma circunferência? É 2πr. Então aqui a gente vai ficar com 8r mais 2πr. 8r mais 2πr dá exatamente letra B. Valeu, abraço!